Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Estamos dando início à nossa live de hoje para começar o último trimestre de 2020. Vamos hoje começar o quarto trimestre de 2020 e a primeira lição que tem por tema o livro de Jó. Estudaremos durante todo esse trimestre sobre o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O comentarista desta lição é o pastor José Gonçalves e hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jó. Eu quero agradecer você que nos acompanhou durante todo o terceiro trimestre de 2020, onde estivemos estudando as 13 lições. Se porventura você deixou de assistir alguma das aulas e você quiser assistir, é só você acessar a minha página oficial do Facebook, facebook.com/evwiltonalves, ou o meu canal no YouTube, youtube.com/Wilton Alves. Hoje nós vamos estudar o livro de Jó, a nossa primeira lição, que está datada para 4 de outubro de 2020. Você que estiver entrando agora, seja muito bem-vindo. Você já pode curtir, deixar o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. Fique conosco até o final desta aula, desta lição, porque no final nós teremos alguns anúncios para fazer para você. O texto áureo desta lição diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz-nos o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós temos um objetivo geral para esta lição, que é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. E temos alguns objetivos específicos. Mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma este conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E, por último, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Como nós vimos aqui em um dos objetivos, o objetivo geral, é retratar de que este livro trata-se de uma pessoa histórica. Muitos acreditam, por ser o livro de Jó um livro poético, um livro que compõe a coleção dos livros sapienciais da Bíblia, que o livro de Jó ele era apenas poético, era apenas uma poesia, uma canção, versos que combinavam, mas não se retratava de uma pessoa literalmente, apenas era um livro figurado. Mas nós vamos ver no decorrer deste livro, estudando não só essa lição, mas durante todo esse trimestre, de que Jó era uma pessoa que realmente ele viveu, uma pessoa histórica e que serve para embasar-nos, serve para elevar a nossa fé e para termos como um exemplo de fé. O livro, a introdução diz-nos o seguinte: nesse trimestre nós estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura,
no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. É sobre isso que nós vamos estudar, sobre toda a estrutura, sobre o contexto onde Jó viveu, a época, a cidade, e nós vamos ver que o livro de Jó, ele não está na sua, vamos dizer assim, na sua posição cronológica. Se fosse colocarmos os livros da Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jó seria o primeiro livro da Bíblia na ordem em que foi escrita, mas na realidade ele não está na ordem cronológica, e por isso ele não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro é o Gênesis, nós temos uma estrutura do Pentateuco, depois nós temos os profetas, nós temos os livros históricos, poéticos, sapienciais, nós temos os profetas, está nesta ordem. Então, por isso, o livro de Jó não é o primeiro livro, mas foi o primeiro livro a ser escrito. Jó, ele está dentro de um contexto que ele era um homem extremamente rico, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desviava do mal. Era um homem onde Deus dá testemunho dele. Hoje nós vamos nos prender mais sobre a questão do livro em si, sobre o local, a época em que ele foi escrito. Na próxima semana, na próxima lição, nós vamos falar mais sobre a vida desse grande homem de Deus chamado Jó. Primeiro tópico desta lição vai falar sobre a autoria, o local e a data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalho. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Ou seja, a forma como o livro foi escrito, a sua composição, a sua estrutura mostra de que o autor ele usou de seu conhecimento poético, escrevendo os livros em versos, mas dentro de uma lógica e falando de uma pessoa que existiu, um homem de fé, um homem que serviu de exemplo para a sua época e ainda serve de exemplo para os nossos dias. Quando nós vivemos em um momento de dificuldade, em um momento de sofrimento, quando estamos em meio de uma provação, um dos livros que serve para o nosso referencial e para nós estudarmos é o livro de Jó. E eu aconselho você que ainda não leu, ainda não estudou, você estudar o livro de Jó. E eu convido você para estar juntamente conosco no decorrer de todo esse trimestre. O segundo parágrafo deste tópico fala-nos a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica,
O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Nós vamos ver que aqui, olha, na Bíblia está dizendo, ainda que Noé, Daniel e Jó tivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Nós estamos vendo aqui exemplos e outros autores bíblicos que atestam e que dão testemunhos de Jó. E ainda outro versículo que diz, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Para você ver que Deus coloca, e esses escritores bíblicos, o profeta Ezequiel, os colocam junto da galeria dos heróis da fé, Noé e Daniel, e faz citação de Jó. Ou seja, Jó foi uma pessoa histórica que viveu no seu tempo, serviu de exemplo e serve de referencial para os nossos dias. Terceiro parágrafo diz a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então nós vamos ver que existia esta cidade, a Bíblia cita esta cidade, era uma cidade histórica, ela ficava próximo ali da terra do sul de Edom, ou seja, dos edomitas, e também ficava a oeste do deserto da Arábia, ou seja, diferente de um povo judeu ou de uma terra dos hebreus, esta terra ela ficava nas regiões da Arábia. O quarto parágrafo fala a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como uma instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram corredeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica kesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33, 19 e a outra em Josué 24, 32. Nesta época ainda não existia a Bíblia escrita, na época dos sacerdotes, ou melhor, dos patriarcas. A única coisa que faz referência ao código de Hammurabi. E ele vivia de tal forma que ele mesmo se colocava na condição de sacerdote pela sua família. Nós vemos que os filhos de Jó eles se reuniam em certas ocasiões, periodicamente, e davam festas onde um irmão chamava os demais e eles comemoravam juntos. E a Bíblia vai dizer que Jó intercedia pelos seus filhos e oferecia sacrifício pelos seus filhos, fazendo assim o exercício sacerdotal, o que nós devemos fazer como os pais pelos nossos filhos. Mas estudaremos isso mais profundamente na próxima lição. O segundo tópico desta lição fala-nos sobre a estrutura literária do livro de Jó. Prosa
e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. A estrutura desta obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nessa ordem, ele está literariamente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Temos alguns livros conhecidos por ser sapienciais e por serem poéticos, como é o caso do livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos. São livros que, na sua língua original, no hebraico, eles são livros que eles são escritos em versos e em poesias. Então aqui fala que é prosa, poesia e prosa. É como se fosse uma canção. E ele deve ser, na sua língua original, entendido e lido desta maneira. E é assim que nós devemos conhecer e estudar o livro de Jó, como uma grande poesia, mas algo que aconteceu literariamente, historicamente, e que serve para nós como um grande exemplo de fé. A sua organização no texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo jovem chamado Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Nós vamos ver que nesta estrutura, nesta organização, há alguns monólogos que citam a vida e a história e o sofrimento de Jó. Vemos uma parte que é formada por um diálogo dos amigos e de Jó. Depois nós vamos ver Deus falando diretamente com Jó e, por último, Jó se humilhando perante Deus. Nós vamos ver uma grande declaração de Jó dizendo o seguinte: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E após ele ter esta declaração e se humilhar diante de Deus, Deus restaura a vida de Jó. É uma história fantástica, um livro com 42 capítulos que eu recomendo a sua leitura e o seu estudo. No decorrer desse trimestre, você tem a oportunidade de ler e de estudar o livro de Jó. Terceiro parágrafo: abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Vento, nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico e paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Ou seja, temos muito o que conhecer e muito o que aprender com esse livro. O terceiro tópico fala sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que os justos
sofrem? Esta é uma grande questão, né? Uma questão discutida, debatida entre estudiosos, teólogos. Por que as pessoas sofrem? As pessoas retas, as pessoas sinceras, eles passam por período de sofrimento. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente na natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Nós vamos ver que, inclusive, o salmista Asaf, um grande músico, um grande maestro, que ele foi responsável pela parte musical na época de Davi, ele no Salmo de número 73, ele diz que os seus pés quase escorregaram, porque ele olhava para o ímpio, prosperava e ele não conseguia compreender essas coisas, até que ele entra no templo do Senhor. Então, às vezes a gente olha, né, o ímpio, poxa, prospera, compra carro, compra casa, se enriquece, vive de forma ilícita e está sempre prosperando. Mas o reino dele é terreno, é finito e é como uma folha seca caída no chão, rapidamente vai-se embora. E nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para este dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Nós vamos ver que Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, ele não foi poupado de ter dificuldades na sua vida, de ter sofrimentos, mas Deus passou como na época passou com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha, Deus permitiu que eles passassem pela fornalha, mas a Bíblia diz que Nabucodonosor teve uma visão que do lado deles viu um quarto homem, e o quarto homem era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas dificuldades, alguns sofrimentos, algumas provações, mas Deus passa juntamente conosco. Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó, mas Deus não permitiu que o diabo ou melhor, que o diabo tirasse a vida de Jó. Ele pode ser tentado, pode ser provado, mas Deus não permitiu ao diabo tirar-lhe a vida. Segundo parágrafo, existe bondade desinteressada, ou seja, algumas pessoas podem realizar o bem mesmo de forma sem ter interesse naquele famoso toma lá da cá. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Existe bondade desinteressada? Nós já temos algumas pessoas aqui assistindo conosco. Nós temos aqui o Major Elias José. Bom dia, Major. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Fique ligadinho conosco. Daqui a pouco nós vamos te chamar aqui para a gente fazer um bate-papo aqui no final aqui dessa live. Está conosco também o Luiz, né? Bom dia. Tudo bem, Luiz Carlos? Deus te abençoe. Fique conosco até o finalzinho dessa live, que rapidinho a gente vai chamar aqui para um bate-papo rápido. Temos algumas coisas para falar com você, para fazer alguns anúncios aqui. E no finalzinho a gente vai ver se tem condição da gente ter um bate-papo aqui com o Major Elias José. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens.
com uma família formidável, cercado de muitos amigos, gozava de boa saúde e nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Essa é uma questão a estudar. Então, Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Nós vamos ver que geralmente as pessoas acham que porque está gozando de uma boa vida, Jó era um homem rico, tinha uma boa saúde, tinha uma boa família, tinha bons amigos, era respeitado pela sociedade, então isso dava ocasião para que ele servisse ao Senhor. Então Satanás apostou que se tirasse todas essas coisas de Jó, que ele não permaneceria fiel. E Jó dá prova de que há condições de, mesmo em meio à dificuldade, ao sofrimento, permanecermos fiéis. A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Terceiro parágrafo. Pode um homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por este precioso livro. Ou seja, ele pôde experimentar na sua vida e provar das bênçãos e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ele sofreu sobre a sua vida, sobre a sua própria carne, onde ele retrata no capítulo 19: Senhor, eu bem sei que o meu Redentor vive e que ainda nesses ossos e sobre esta pele, esta carne, sobre os meus olhos, eu verei o Senhor. Que homem de fé, que homem tremendo para nós estudarmos e ter nele como um grande exemplo de homem de Deus. A nossa conclusão diz-nos o seguinte: nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. E assim chegamos ao final da nossa aula, desta primeira aula, estudando sobre o livro de Jó. Na próxima semana, nós vamos estudar a segunda lição e sobre o tema: quem era Jó? Eu quero agradecer você que está conosco até aqui, você que nos assistiu no decorrer de toda esta lição. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui adicionar aqui alguém para participar aqui juntamente conosco.
Não, acho que já a gente consegue aqui, estamos vendo as pessoas aqui, mas acho que a gente não está conseguindo chamar para participar aqui no finalzinho. Eu quero agradecer você que nos acompanhou no decorrer de toda essa aula. Nós tivemos na semana passada, no domingo, pregando ali, falando um pouco também sobre a vida de Jó, dando início a esse trimestre na igreja do pastor Paulo Fernandes, pastor presidente ali da ADEMIC, na Assembleia de Deus Ministério de Queimados, na Rua Vereador Carlos Pereira Neto. Inclusive, se você hoje não tem compromisso na sua igreja, eu quero lhe convidar para estar ali junto com o líder Luiz Carlos, que é o líder da juventude. Hoje é o primeiro sábado do mês e ali vai ter o culto jovem, junto com meu irmão Marcos, né, músico ali, o Marcelão na bateria, o Luiz Carlos no teclado. Mandar um abraço ali para todos ali da mocidade, para toda aquela igreja, para todo o ministério, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Está conosco também aqui o irmão Hernandes Dias, que está também assistindo conosco. A paz do Senhor, Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência aqui conosco, meus irmãos. Amanhã, no domingo, nós teremos Santa Ceia aqui na ADJUFEC, na igreja do pastor Edson, né? A igreja que é a representante do Ministério de Juiz de Fora, do pastor presidente, pastor Samuel. Você amanhã é o nosso convidado para juntos estar participando da Ceia do Senhor a partir das 9 horas da manhã. Deus te abençoe, que você possa ter um sábado abençoado e um final de semana próspero pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live, o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Fique na paz e que Deus te abençoe.